Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Luz acima. Carta despretensiosa. Meu caro, recebi seus apontamentos. Sei que me não aceitará a resposta com o desejável entendimento. Se ainda me guarda na lembrança, não me tolera a sobrevivência. Ler-me-á as palavras, longe daquele acolhimento afetivo da época em que me afundava num escafandro igual ao seu, sob o denso mar do oxigênio terrestre. Receber-me-á o esforço de agora com extremo espírito crítico, buscará saber, antes de mais nada, se empreguei os verbos acertadamente e se pontuei a missiva com a elegância necessária. Provavelmente dirá que meus recursos empobreceram, que minha argumentação não convence. Vamos, contudo, às suas ponderações. Afirma você que os espíritos desencarnados, pelo noticiário que fornecem ao mundo, se movimentam num plano absolutamente irreal. A seu ver, moramos em casas ilusórias, cuidamos de instituições que não existem, colhemos flores e frutos de mentira e pairamos como sombras num campo de fantasia. E acrescenta que, para juizar de nossa situação, toma por base o mundo em que pisa. Na apreciação que lhe orienta os conceitos, a esfera em que você ainda respira é a mais sólida de toda a estruturação universal. Coisa alguma sofre modificação ao redor de seus passos, segundo a posição especialíssima em que se coloca. Se me demorasse por aí, talvez experimentasse amnésia idêntica. Basta dizer-lhe que, enquanto carreguei o fardo benéfico da carne, era eu perfeito, desmemoriado em relação aos meus próprios defeitos. E, quanto às minhas necessidades essenciais, nunca atentei para o tempo que corria célere em torno de mim. Quando os amigos me atiraram terra e cal ao corpo inerme, foi que meditei na transitoriedade das situações e das coisas. Reportei-me, então, à infância distanciada e revi nossa aldeia do norte, perseguida pela areia invasora. Casario e arvoredo converteram-se, pouco a pouco, num montão de ruínas. Companheiros de jogos infantis desapareceram. Alguns haviam partido à procura de cidades fascinantes, outros jaziam submersos na neblina da sepultura. Reajustou-se-me a memória, gradativamente, e tornei, pelos olhos da imaginação, à casa que me viu nascer. A morte brandira ali sua foice enorme, a torto e a direito. A doença lavrara por lá, copiando fogo em pastagem alcantilada. Transformações não tinham conta. O padeiro falecera de uma noite para o dia, vencido por um insulto cerebral. A lavadeira que residia em frente de nós, mulher robusta e desassombrada, repentinamente passou a usar muletas, em razão da perna quebrada. Nossos vizinhos, de tempos a tempos, trajavam rigoroso luto, homenageando parentes mortos, e até o padre mais velho,
que despendia semanas transmitindo-nos o catecismo, certa manhã se deixou transportar para o cemitério, quando menos esperávamos. Tudo se modificava de hora a hora, até que nos separamos a fim de rever-nos mais tarde na capital da República. Você fazia o possível por ocultar os males do estômago e eu dissimulava habilmente as perturbações do sistema endócrino. Seu rosto não era o mesmo. Rugas surpreendentes marcavam no todo. Seus cabelos, que conheci finos, sedosos e abundantes, estavam ralos e encanecidos. Seus olhos fitavam-me com firmeza, todavia, injetados de sangue. As mãos bem cuidadas não mostravam a despreocupação do princípio. Entretanto, revelavam-se pesadas e grossas, exibindo veias salientes. Certo, você notou profunda mudança em mim, mas a gentileza lhe asfixiou as observações pessimistas que procurei calar igualmente por minha vez, e as moças que cortejáramos noutra época, enlevados na paisagem do berço, algumas delas, no rio, embalde tentavam recursos contra a jornada implacável da natureza. Eram quase irreconhecíveis. Odontólogos exímios não lhes restauravam a boca que namoramos. Embevecidos nos primeiros arroubos da juventude, surgiam na avenida, assim como nós ambos, procurando farmácias para o reumatismo iniciante. A morte, meu caro, teve o condão de acordar-me às reminiscências, e, considerando a amizade que sempre nos ligou, no cenário humano, rememoro, saudoso, sua própria felicidade longínqua. Não ignoro que você perdeu os pais, a esposa inesquecível e o filho mais novo, que lhe era particularmente querido pelas afinidades sentimentais. Em 10 anos, você mudou de residência 15 vezes, procurando alívio para o coração angustiado, irremediavelmente enfermo. Seus olhos permanecem fixos no pretérito e, identificado com a sua dor de peregrino, cheio de ouro e vazio de paz, lembro-me, saudosamente, até mesmo de seu belo papagaio, que nos divertia, faz quase 30 anos, gritando os nomes de políticos influentes da hora. Desejaria confortá-lo, revivê-lo, mas você, apesar de batido pelas desilusões e renovações incessantes, está convencido de que vive no plano mais sólido e inamovível do universo, e acredita que eu seja um vagabundo invisível a contar anedotas destinadas à ingenuidade humana. Você, homem de carne e osso, declara-se imutável e assevera que não passo de sombra a voltar do país da morte. Como poderá um fantasma consolar um homem seguro de si, a ponto de julgar-se intangível? Decididamente, você tem toda a razão. Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Luz acima. Na esfera dos bichos. Dizem que os macacos contemplavam grande cidade
nela depositando os sonhos para o futuro. Viviam cansados, clamavam alguns, e queriam repouso. As fêmeas da espécie declaravam-se exaustas. Desde milênios, criavam os filhinhos, amamentavam-nos, sofriam horrores, cobriam-se de humilhações e pleiteavam repouso. Quem lhes ouvisse as queixas, acompanharia o coro de lágrimas. Os símios mais velhos choravam de meter pena. Afirmavam, sem rebuços, que os conflitos na floresta eram francamente angustiosos e terríveis. Sem dúvida, a turma despreocupada dos bichos dormia quase o dia inteiro, saboreava os produtos da terra e, quando não via a presa fácil, desfrutava a lavoura dos homens com toda a sem cerimônia. Se o tédio ameaçava, corriam todos para o arvoredo forte e improvisavam um verdadeiro parque de diversões na ramaria bordada de flores. Comiam o que não plantavam, valiam-se dos imensos recursos do solo, mas, assim que terminavam as brincadeiras, vinha o rosário de lamentações. Não suportamos esta vida, reclamavam os antigos. Renovemos tudo, desafiavam os novos. Acabavam as reclamações, observando detidamente a cidade enorme que lhes centralizava as esperanças. Tornando a gruta selvagem, impunham-se comentários alusivos à modificação. A transferência para a casa do bípede humano era a única medida razoável. Os seres racionais tinham a noite magnificamente iluminada por lâmpadas coloridas. Trajavam roupas brilhantes, dispunham de residências acolhedoras, bebiam água gelada na canícula e chocolate reconfortante no inverno. Possuíam palácios de governo, colégios, clubes, imprensa, parques e maquinaria. Gozavam as delícias da inteligência, respiravam, pois, num céu legítimo. Urgia, assim, a mudança imediata. Diante da exigência geral, reuniram-se os chimpanzés mais prudentes e mandaram um macaco velho para fazer os apontamentos locais. O símio, inteligente, aproximou-se dos homens e deixou-se prender manhosamente num circo. Partilhou a experiência dos filhos da razão durante 5 anos consecutivos. Devorou dezenas de bananas, andou por vilas e aldeolas enfeitado de guizos, fez pilhérias notáveis e, certo dia, regressou. Grande congresso dos companheiros, a fim de ouvi-lo. As fêmeas da tribo, sustentando os filhinhos, e os monos encanecidos, enfileiravam-se à frente de todos. O emissário apresentou seu relatório em guinchos solenes. Quase impossível traduzir-lhe a exposição em linguagem humana. Todavia, o mensageiro explicou-se mais ou menos assim, depois das saudações fraternais. Vocês pensam que estou voltando de um paraíso
e todos aguardam o instante de penetração no reino humano, como se fossem alcançar plena isenção de serviço e responsabilidade. No entanto, laboram em grave erro. Demorei-me 5 anos entre as criaturas que nos são superiores, na organização, na conduta e na forma. Realmente, as leis a que se submetem, no continuismo da espécie e na própria manutenção, não diferem dos princípios que somos constrangidos a obedecer. Criam os filhos com dificuldades análogas às nossas e lutam igualmente com as tempestades e doenças. Quem lhes vê, contudo, o domicílio luxuoso, julga-os falsamente, supondo encontrar entre eles o repouso e a alegria sem fim. Os homens, sem dúvida, são superiores a nós e agem num plano muito mais alto. Entretanto, ai deles se pararem de trabalhar. A natureza que nos cerca lhes invadirá as cidades, destruindo-lhes o encanto e as benfeitorias. Possuem castelos e universidades, carruagens e granjas. No entanto, para alimentarem os valores educativos que os distanciam de nós, são obrigados a respeitar horríveis disciplinas. Não fazem o que desejam, qual nos ocorre na furna. São submetidos a códigos e decretos, com os quais devem consagrar os próprios brios. A guerra entre eles, a bem dizer, é um estado natural. Os piores entregam-se a monstros perigosos, conhecidos pelos nomes de egoísmo e vaidade, ambição e discórdia, e começam a praticar violências calculadas para dominarem as situações. Em razão disso, os melhores são compelidos a viver armados até as unhas, de modo a se defenderem, preservando as instituições de que se ufanam. A residência deles, indiscutivelmente, é maravilhosa, mas são tantos os problemas inquietantes a torturá-los de perto que, de quando em quando, eles mesmos improvisam chuvas de bombas com que inutilizam as próprias obras, a fim de recapitularem as lições que andam aprendendo com os poderes mais altos da vida, para manterem o brilho da esfera em que habitam, padecem aflições dia e noite. De fato, são detentores de prodigiosa inteligência, e parece-me que subirão muito mais na montanha do progresso que não podemos, por enquanto, compreender. Em compensação, trabalham tanto, sofrem tão largamente e são obrigados a tamanhas disciplinas que eu, meus irmãos, voltei resignado à minha sorte. Quero a minha gruta barrenta. Prefiro nossos costumes e necessidades. O céu dos homens não serve para mim. Não suporto, sou um macaco. Os membros do conclave, porém, cobriram-no de zombaria e pedradas. Ninguém acreditou no mensageiro. Para a bicharia, a cidade dos homens era um ninho celestial, sem deveres e sem lutas, sem dificuldades e sem percalços. E, por isso mesmo, a macacada continuou exigindo acesso à esfera humana,
com o único objetivo de gozar e repousar. Escutei a lenda curiosa, estudando-lhe o símbolo. Não pintará esta história a mesma situação corrente entre os, abre aspas, vivos, fecha aspas, e os, abre aspas, mortos, fecha aspas, da atualidade?